Nesse vídeo eu vou mostrar para você como a medicina de precisão ela faz diferença no diagnóstico e tratamento do paciente. Por que eu estou falando isso? Na medicina esportiva nós temos um grande problema que é falta de evidência científica sólida sobre diversas condutas que são traçadas dentro da área de performance, longevidade. Sim, mas nós temos métodos, equipamentos, ferramentas que nos dão precisão na avaliação do paciente, na avaliação metabólica, que otimiza todo o processo e direciona o tratamento que o paciente vai fazer. Então eu estou aqui com dois exames, um é a bioimpedância, em que a gente avalia a parte de composição corporal, então eu sei o peso do paciente, eu sei exatamente a massa muscular e esquelética, eu sei o percentual de gordura, eu sei a quantidade de gordura. E quando esse paciente ele faz o planejamento e repete esse exame ao longo do tempo, eu tenho uma boa noção de como ele está evoluindo no nosso plano. Se o objetivo dele é ganhar massa muscular, se o objetivo dele é emagrecer e o principal, eu tenho dados, além de fotos, eu tenho dados numéricos mostrando se esse paciente está evoluindo ou não da forma que deveria, da forma que foi planejado. Tem um segundo exame que nós utilizamos aqui na clínica para fazer a parte da avaliação metabólica, que é a calorimetria indireta. Esse exame, senhores, ele avalia exatamente o quanto que você gasta no seu metabolismo basal durante o dia e quanto que seria o seu gasto energético total estimado. Ou seja, ele vai dar uma quantidade exata de calorias em que, a partir deste ponto, desse valor específico, o nutricionista vai montar o teu planejamento alimentar. Mas, além disso, a calorimetria indireta ela serve para avaliar o metabolismo. Então, ele me dá um valor chamado de RQ, que é o coeficiente respiratório. O coeficiente respiratório ele mostra o quanto de gordura ou carboidrato você consome em repouso. Metabolismo ruim, que consome muito carboidrato ao invés da gordura, geralmente é aquele cara que está com a barriguinha aumentada, percentual de gordura maior, circunferência abdominal grande, um cara que está mais inflamado, com resistência à insulina, ele gasta muito carboidrato no repouso ao invés de gordura. E o cara que tem um metabolismo saudável, ele tem uma boa flexibilidade metabólica, ou seja, ele responde muito bem aos nutrientes também, ele tem um RQ mais baixo, ou seja, ele gasta muita gordura em repouso e poupa o carboidrato, o que é para ser o normal. Carboidrato a gente utiliza proporcionalmente falando mais, quanto mais intenso for o exercício. Então, em repouso, era para nós gastarmos uma média de um RQ próximo ali de 0,7, fazendo a proporção, um RQ próximo de 0,7. Seria mais gordura que carboidrato. À medida que a gente aumenta a intensidade do esforço, a gente vai aumentando o consumo de carboidrato. Então, esse RQ ele vai aumentando também. Que a gente fala que o RQ virou, quando ele passa de 1. Ou seja, tem mais consumo, aliás, tem mais produção de gás carbônico do que consumo de oxigênio. Aí você começa a entrar no metabolismo anaeróbico, enfim, aí vai para as outras vias que nós não vamos falar nesse exame, porque esse exame é feito em repouso. Então, o paciente, quando ele chega na clínica, ele faz a avaliação com a nutricionista, vê a composição corporal, tira as fotos, tira as medidas e ainda faz a calorimetria indireta. Então, eu tenho todo o panorama do paciente, eu tenho todos os dados necessários para discutir com o nutricionista qual seria o melhor planejamento alimentar, para saber se esse paciente, de acordo com o planejamento de treino, dieta, protocolo de vitaminas, suplementação, tudo que for necessário para esse cara atingir o objetivo, se esse planejamento está funcionando. Protocolo não, porque é um termo que parece não, protocolo foi algo criado para ser executado da forma que foi criado, independente da situação, por isso que o nome é protocolo. Mas o que nós fazemos aqui com essa medicina de precisão, avaliando a taxa metabólica de cada paciente, avaliando composição corporal, problemas apresentados, não tem como ser um protocolo, porque é diferente para cada um. Então, um planejamento. Todos os pacientes que vêm comigo na clínica, eles fazem um planejamento de 12 semanas, que é um tempo mínimo para se ter um resultado bom, para se ter o efeito de uma boa dieta, para se ter o efeito de um bom treinamento, o efeito de uma terapia medicamentosa. Então, eu tenho muito paciente que está me buscando no processo de emagrecimento, já tentou fazer o Mounjaro, já tentou fazer o Ozempic, piorou o quadro metabólico, eu consigo ver isso através da calorimetria indireta, e depois que tem essa piora do quadro metabólico, é um pouco difícil de reverter, mas é plenamente possível. E com a calorimetria eu consigo direcionar melhor o tratamento desse paciente e consigo também trabalhar junto à equipe de nutricionista e treinador para trazer o melhor resultado. Medicina de precisão é isso, é ter dados, ter números e avaliar a evolução. Sem dados, sem números, você pode sim se levar pelo espelho, como faziam os fisiculturistas, mas hoje nós temos números.
nós temos ciência, nós temos tecnologia, então dá para fazer melhor, dá para trazer performance para o meu paciente. Para ter performance, eu preciso ter número, eu preciso mostrar a evolução, eu preciso mostrar melhora ou piora. Até porque se eu vou intervir em um paciente com alguma medicação, com algum planejamento de treino, com algum planejamento de dieta, com alguma suplementação, eu estou esperando um resultado específico. Se eu começo uma suplementação de vitamina D, eu espero que no exame de sangue dele melhore os níveis de vitamina D. Se eu começo um tratamento para redução de gordura corporal, um tratamento de obesidade com Ozempic, Mounjaro, Glifage para tratar uma resistência à insulina, eu espero que o exame dele da calorimetria indireta retorne melhor, com RQ menor. Eu espero que a hemoglobina glicada dele melhore. A resistência à insulina, o nível de insulina, o HOMA-IR, reduza. Então, toda terapia medicamentosa, toda terapia intervencionista, ampliando o quadro que eu faço, é esperando um resultado específico. E se esse resultado não vem, todo o planejamento precisa ser revisto. Onde foi que errou, onde foi que acertou e onde que dá para melhorar. E é por isso que meus pacientes têm resultado. E o ponto principal que eu ouvi na consulta de hoje, o médico que atendeu este paciente que eu acabei de atender agora, primeiro, não olhou no olho do paciente, não conversou, não deu tempo de consulta mínimo para se ter dados antes de iniciar um tratamento hormonal. E o pior, não prestou suporte pós-consulta. Nada disso acontece no meu acompanhamento. Por mais que possamos traçar condutas erradas, sim, às vezes acontece. Poxa, fez um planejamento que não deu muito bom, teve colateral, ganhou muita gordura, não deu o resultado esperado para aquele plano, a gente reajusta. E como que eu vou saber se precisa reajustar? A cada 3 meses, a cada 6 meses, quando o paciente passa comigo? De forma alguma. Todo paciente meu que mantém o segmento comigo, ele tem acesso para poder tirar dúvidas, para fazer pedido de exame, falar sobre intercorrências, colaterais. O paciente meu que está no meu acompanhamento presencial, ele se lesiona, ele vem para a clínica para fazer a avaliação. Esse paciente ele vem todo mês fazer uma bioimpedância. Ele vem fazer a calorimetria, pelo menos trimestral, para o nutricionista fazer o ajuste do planejamento. Então, todo o segmento do meu paciente aqui na clínica, ele tem um suporte. Todo período ele tem suporte de toda a equipe, caso ele faça o contrato de toda a equipe. Se ele fizer o contrato somente do meu serviço, ele vai ter o meu suporte 100% do tempo. E isso é um diferencial. E como eu falei lá no vídeo que eu fiz na Nation, isso demanda tempo, isso cansa, isso gera burnout, sim. Mas eu consigo ter o paciente mais próximo de mim, eu consigo ter mais segurança na minha conduta e o melhor de tudo, o paciente tem resultado. Os meus pacientes, eles têm resultado por quê? Por mais que eu erre completamente o planejamento, errei totalmente o plano, ele vai falar, João, daqui a 2, 3 semanas, João, não deu certo. Eu vou revisar todo o prontuário e vou restabelecer uma nova rota. E aí ele começa a ter resultado. Ele fala, João, por aqui está dando certo. E aí eu continuo, e melhora, e aprimora, e vai usando cartas na manga que eu adquiri ao longo desses 13 anos no fisiculturismo, que eu tenho diversas estratégias para melhoria de dieta, de treino, de suplementação, de rotina, de performance, para quebrar platôs no resultado, tanto do emagrecimento quanto do ganho. Por quê? Porque eu já passei por tudo isso. Todos os problemas, todas as dificuldades que vocês imaginarem, eu já passei. E eu sei exatamente como resolver. E eu tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo, que também já passou por isso. Porque eu faço todo mundo que trabalha comigo colocar a sua pele em jogo. Você provar que é bom, você tem que provar que é bom para estar junto comigo. Por quê? Porque todo dia eu provo. No meu físico, eu vou treinar, eu sinto dor, eu lesiono, eu faço dieta errada, eu faço dieta restrita, eu tenho compulsão alimentar. Então, todos esses erros, quem trabalha comigo também vai ter que passar em algum momento. E a gente entende quando o paciente vem, senta aqui na cadeira e fala que não deu para seguir o plano por tal e tal motivo. Eu vou saber qual é a dor desse paciente e vou saber, quando eu tive esse seu problema, eu resolvi de tal forma. E é assim que o acompanhamento, que o resultado do meu paciente vem. É através da minha experiência teórica, porque eu estudo muito, e da minha experiência prática, porque eu vivi uma década e meia já só desse processo de fitness, de wellness, de bem-estar. Quase 15 anos, 13 para ser exato, 13 anos nesse meio. Então já sei de muita coisa, já aprendi muito, tenho muito mais para aprender e vou aprendendo com meus pacientes. Por esse vídeo é isso, senhores. Não tem um ponto-alvo, mas eu queria deixar essa reflexão. Se vocês vão buscar um atendimento médico,
Primeiro, o médico tem que olhar para você. Olhar no olho, conversar, parar um pouquinho de mexer no computador. Tudo bem, eu tenho que anotar o prontuário? Tenho. Mas conversar, entender um pouco mais do paciente, entender rotina, entender família, rotina de trabalho, de treino, dieta, sono, suplementação. Tem que saber tudo isso. Porque não adianta montar o melhor plano do mundo se você não sabe se aquele plano vai ser execuível. Tem que caber na rotina do paciente. Você tem que olhar no olho, você tem que oferecer o suporte, você tem que oferecer o retorno. É o mínimo, senhores. Quando vocês contratarem um serviço, busquem isso no profissional. Atendimento humanizado, individualizado e suporte pós-consulta. João Diniz, médico, especializando em medicina esportiva pela USP, e eu evoluo e melhoro a performance de todos os meus pacientes que me buscam em todas as áreas, performance física, mental, espiritual. Espiritual eu oriento, sou cristão, então a minha religião ela sempre orienta buscar Cristo, Jesus, mas não é esse o ponto. Mas performance física, mental, sexual, melhorando tudo isso, lembra que eu falei que melhorar a autoestima? Você se sentindo bem, cara, você melhora o seu profissional. Você melhora em todas as áreas. Você vira um cara... Para não dizer outra palavra, vamos cortar por aqui. Vou ficando por esse vídeo, te espero no próximo e um forte abraço. Espero ver um dia você aqui, sentado comigo, trocando ideia e nós elaboramos o seu plano em conjunto, tá bom? Sempre make sharing decision, decisões compartilhadas. Te espero no próximo vídeo. Quem sabe aqui na clínica um dia. Forte abraço.